Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O novo chanceler do Brasil, José Serra, fez uma estreia estrondosa em suas novas funções. Em resposta a críticas de países vizinhos ao processo de impeachment, o ministro deixou de lado o tom polido que marca o Itamaraty para responder com palavras duras e defender a legitimidade do governo interino do Brasil. O ministro deixa claro que quer dar novos rumos à política externa brasileira, pretende incentivar acordos comerciais com a Europa e Estados Unidos e vai rever a posição frente ao Mercosul. E o Brasil em Debate, da Rádio da TV Câmara, vai discutir essa nova política exterior brasileira com a deputada Jô Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, e o deputado Heráclito Fortes, do PSB do Piauí. Deputados, deputada Jô Moraes, o que a senhora achou desse tom do ministro? Ele usou palavras bem duras, disse que esses países estão mal informados sobre a realidade brasileira. Como é que a senhora viu essa mudança de tom? Eu diria que foi um começo indelicado, fora do tom da diplomacia brasileira. A diplomacia brasileira, ao longo dos últimos governos, e eu incluo inclusive o anterior, Fernando Henrique Cardoso, sempre primou por uma relação universalista, multilateral, com respeito ao conjunto dos países que o cercam. E, sobretudo, a partir do ministro Celso Amorim, no governo Lula, se dedicou a estabelecer relações com aqueles países que precisavam se incorporar aos fóruns internacionais. Por isso que eu diria que ele trocou a diplomacia universalista brasileira pela diplomacia dos aluguéis, começando o anúncio de dizer que vai fazer um investimento sobre a situação de embaixadas na África e no Caribe. Isso é lamentável porque cria uma situação de constrangimento, inclusive com esses países. Eu creio que existem problemas que terão que ser enfrentados, mas isto não é o começo do Brasil falar para o mundo numa situação tão delicada de um governo interino como o nosso. Deputado Heráclito Fortes, como é que o senhor vê essa mudança de tom? O senhor acha que não pode criar problemas com os nossos vizinhos? Claro que vai criar e deve se criar, mas eu quero saudar essa política de saudosismo, de dor de cotovelo, inaugurada aqui pela minha querida amiga Jô Moraes. Estão se preocupando com as vírgulas e com os detalhes do ministro. O ministro José Serra é um homem experimentado. Ele tem experiência externa, inclusive de exílio. É um homem vivido, tarimbado, e ele tinha que entrar de maneira dura com alguns vizinhos, que não têm nenhuma condição moral de falar em democracia, pelos problemas que os seus países vivem, e resolveram passar carão no Brasil. O Brasil é uma liderança. O Brasil cansou-se de ser liderado. Aquela política do top-top é coisa do passado. Nós temos que ter uma vizinhança com a qual a gente possa conviver harmonicamente. Mas nós não podemos aceitar essas lições de democracia que querem nos impor. O ministro Serra preocupou-se com uma coisa, Jô, que você estranha, mas é que é necessária, é com a caótica situação financeira que o Itamaraty vive. Se ele chamou atenção para esse fato, foi em respeito principalmente aos funcionários da casa, que estão passando vexame nas suas embaixadas, devendo aluguéis, conta de luz. Então ele tinha que fazer um discurso para dentro e para fora. E foi um discurso perfeito. A primeira pessoa que eu vi dizer que não gostou do discurso foi a Jô, com toda a experiência de presidente da Comissão de Relações Exteriores. Ela tem que entender que o bolivarianismo é coisa do passado. Nós temos que ter uma boa relação com os amigos vizinhos, mas nós temos que nos abrir para o mundo. Essa política do top-top não dá mais. Nós não podemos mais viver atrelado aos caprichos do senhor Maduro e dos bolivarianos. O Brasil é grande demais, Jô. Você se lembra que o Lula fez muita força, inclusive, para nos colocar na Comissão de Defesa da ONU. Nós não podemos ser pequenos. Nós temos que acabar com essa história de vira-lata. E para o Brasil ser grande, ele tem que mostrar respeito e retomada das negociações, principalmente com a Europa e com os Estados Unidos. Você quer ver o primeiro resultado disso? Você sabe, você foi presidente da comissão. Você tinha uma negociação travada
para a compra de uns aviões pelos Estados Unidos que foram remetidos para a Nigéria. 24 horas depois de um novo governo, a negociação foi reaberta. Diplomacia é isso. Nós temos que trabalhar pensando no futuro. Nós temos que respeitar os vizinhos, mas nós temos que abrir os nossos olhos para o mundo. Com essa questão do mundo, né? Desde o governo Fernando Henrique, a diplomacia brasileira centrou forças na OMC, na Organização Mundial do Comércio, no comércio multilateral, numa abertura, acreditando e apostando numa abertura geral comercial no mundo. O novo chanceler José Serra, ele falou que isso está travado, que a OMC não está funcionando e que ele acha mais importante que o Brasil tente acordos bilaterais do que ficar apostando nisso, apostando só no negócio dos blocos. Como é que a senhora vê essa questão? Primeiro, eu tenho a impressão que o ministro, quando lê o relatório que o embaixador Mauro Vieira apresentou a ele, ele vai perceber. Em 2015, nós assinamos acordos de cooperação com os Estados Unidos, nosso grande diplomata Obama. Nós fizemos acordos na área de defesa, na área, inclusive, acordos com a NASA. Nós fizemos na área da educação, nós fizemos na área de ciência e tecnologia. Nós construímos um crescimento da troca comercial com os Estados Unidos, 2013 para cá, de 77 bilhões de dólares. Nós fizemos acordos com a China, 35 acordos com a China, com o premier que vem aqui. Nós estivemos com a Angela Merkel, que fez questão de nos visitar. Essa política para o mundo é a nossa política. O ministro Armando Monteiro, um grande ministro, acabou de assinar acordos bilaterais no setor automotivo com a Colômbia, com o México, acabou de fazer um acordo plural, amplo de bens e serviços, de compras governamentais com o Peru, está em andamento com a Aliança para o Pacífico. Por isso que o ministro Serra, quando ele perceber o que está sendo feito, ele vai perceber que é provável que ele tenha que aderir aos acordos comerciais. E quero dizer, deputado Heráclito, que a diplomacia não é a diplomacia do boxe, que é aqui. O ministro Serra, ele citou na terceira diretriz não ingerência nos países externos. Ele citou na diretriz, mas ele não realiza quando ele opina de forma agressiva aos países vizinhos. Nós estamos falando com o mundo e os resultados, os números, é que mostram isso. Deputado Heráclito, a deputada Jô falou aí de acordos com países que foram citados pelo ministro. Né? México, Estados Unidos, China, como preferenciais parceiros. Quer dizer, pode apontar para uma continuidade? Olha, ela falou muito bem em alguns acordos, só que acordos formais. Acordo com a NASA, nós temos que abrir para o comércio. E ele deu o grande primeiro passo. Ele dividiu a Secretaria-Geral do Ministério em duas e trouxe o diplomata Galvão, que é o nosso homem na OMC. Ele vai tomar conta dessa negociação da política externa. Ela tem razão. O Armando Monteiro talvez tenha sido o melhor ministro, juntamente com Mauro Vieira, do governo Dilma. Fizeram uma boa parceria, mas só que as diretrizes do governo impediam que eles avançassem mundo afora. E nós não temos mais fronteiras. E nós temos que transformar essa falta de fronteiras também para o nosso comércio. Quando ele diz que quer abrir, ele quer abrir para evitar algo. Por exemplo, a questão do trigo. O Brasil, Jô, toma um prejuízo terrível por conta de determinados acordos com o Mercosul, por conta das limitações para aquisição em outros mercados do trigo. Estou citando só um exemplo. Essas coisas é que nós precisamos reavaliar. O Mercosul tem que ser fortalecido. Agora, o Mercosul não pode ser um calcanhar de Aquiles para o Brasil. Nós não podemos continuar sendo paizão. É claro que o Mercosul sem o Brasil não existe. Mas é preciso que o Brasil seja tratado de maneira diferenciada. E não se repita aquela vergonhosa negociação que foi da entrada da Venezuela no Mercosul, forçada de maneira desigual, desleal, pelo governo de então, onde exigiram que a Venezuela entrasse sem cumprir os compromissos que os outros países cumpriram.
É preciso que o Mercosul seja a união igualitária de todos e não se dê privilégios. Deputada Jo, o jornalista Clóvis Rossi sugeriu ao ministro José Serra que um dos atos importantes que ele deveria tomar no momento é alegar a cláusula democrática contra a Venezuela. Que a Venezuela hoje não obedece, como todas as organizações internacionais de direitos humanos têm acusado o país de estar violando regras e que não existe mais democracia. A senhora acha que, como é que a senhora vê isso dentro do bloco? Primeiro, é muito interessante falar nesse acordo, porque a oposição, inclusive o partido do ministro, criou dificuldades. Governo. É um dos partidos que integra. Criou dificuldades na comissão para aprovação deste acordo. Por sorte, um momento lá, nós aproveitamos para a discussão mais geral e aprovamos. Esta cláusula democrática, o Brasil tem que responder. Não é possível que a gente fique cobrando da Venezuela, indo lá, o deputado inclusive vai agora numa caravana à Venezuela, e ache ruim quando os países que são inclusive cobrados, os países opinam e falam sobre o nosso processo. O processo brasileiro é um processo golpista, é um processo de transgressão da Constituição, um processo que está claro, o impeachment é visto, mas impeachment sem crime de responsabilidade é um golpe, e acho que a gente deveria ter a capacidade de escutar os outros como os outros querem que a gente escute o que eles falam. Por isso que eu acredito que essa história de cláusula democrática da Unasul, o primeiro a ter que falar lá seria o Brasil a prestar conta com a forma como ele fez do processo que está em curso. Deputado, eu sei que o senhor quer responder, mas a gente vai fazer um pequeno intervalo, depois a gente volta com o senhor. O Brasil em Debate vai fazer um pequeno intervalo e volta já. Até daqui a pouco. O Brasil em Debate está de volta. Hoje nós conversamos sobre os rumos da política exterior brasileira com o deputado Heráclito Fortes, do PSB do Piauí, e a deputada Jo Moraes, do PCdoB de Minas Gerais. Deputado Heráclito, antes que o senhor comece a resposta, eu quero colocar mais uma pergunta. A outra proposta que o chanceler fez foi de que o Mercosul deixe de ser uma união aduaneira para ser só uma área de livre comércio, para liberar o país para acordos bilaterais. Como é que o senhor vê essa questão? Eu praticamente respondi isso na pergunta anterior. Eu acho que nós temos que ter liberdade para negociar. Nós temos que ter liberdade. E nós vamos continuar participando do Mercosul, protegendo o Mercosul. Mas eu quero, em respeito ao Supremo Tribunal, discordar do que a Jo disse. Esse processo foi um processo iniciado por 2 juristas. Não foi a Câmara. Aliás, o Congresso não faz impeachment. Quem faz impeachment é a rua. Quem faz impeachment é a rua. Tanto isso é verdade que você veja, vocês esperavam movimentações gigantescas em protesto e não houve nada. Movimentações silenciosas. A rua não aguentava mais ver a corrupção desenfreada no país. Foi isso que levou ao impeachment. A prepotência com que a presidente tratava esta casa aqui, este parlamento. Não recebia líder, não recebia parlamentares, não recebia ninguém. E quando recebia era dando chute. Jo, nós metemos a cara nas ruas para defender nossas convicções. A presidente se encastelou, produto de um trabalho de marketing, aonde prometeu que não pôde cumprir. Eu não estou acusando pessoalmente a presidente Dilma de ser desonesta, não. Eu jamais farei isso porque eu não sou leviano. Agora, que o seu governo foi, está provado. Com relação a golpe, ontem no Supremo abriram um prazo para ela esclarecer o que é golpe, para ela confirmar se realmente ela está sendo vítima de um golpe. Porque como é que a gente entende esse golpe? Em determinado momento, ela foi a Nova York e entregou o Brasil ao golpista, na época o vice-presidente Michel Temer. O golpista ficou aqui. Ela teve tanta segurança que encontrou um tempinho para ir ao MoMA, maior museu de arte moderna de Nova York. Voltou, o golpista lhe passou o poder.
Parem com isso. Vocês não estão falando para estudante primário, não. Vocês estão falando para uma nação amadurecida. Deputados. Golpe é outra coisa. Deputados, deixando um pouco o impeachment de lado, o que a senhora acha dessa questão de transformar, de certa forma, o Mercosul perde um pouco de centralidade, né, nessa ideia de transformar numa área de livre comércio e liberar o Brasil para outras negociações. Como é que a senhora vê isso? Eu acho que o ministro interino Serra, reconhecendo a interinidade, ele vai ter que perceber o que está em curso. Está em curso, foi entregue as cartas de negociação entre o Mercosul e a União Europeia. As cartas e as propostas que estavam travadas já estão em curso. Já está em curso relações bilaterais, inclusive, com vários países, como Colômbia, México, Peru, Equador. Está em curso uma relação, e eu queria alertar aos governantes interinos a posição do presidente Macri. O presidente da Argentina, Macri, continuou a relação com o Brasil com a mesma aproximação e respeito às relações diplomáticas comerciais que a sua antagonista, Cristina Kirchner, tinha. Então, eu acredito que há um processo em curso. Eu recebi, o deputado Heráclito também era parceiro disso, mais de 70 representações diplomáticas de países durante todo o ano, preocupados com o Brasil, querendo vir ao Brasil. Então, isso não é verdade que o Brasil está fechado. O Brasil está em andamento uma série de processos que, evidentemente, passado o poder que a Organização Mundial do Comércio tinha, nós tivemos que fazer uma flexão, já que a OMC já não tinha mais força para isso, e até acordos na agricultura nós fizemos com os Estados Unidos. Por isso que eu creio que a força do Mercosul vai se impor, apesar da opinião do chanceler interino Zé Serra. Deputado Heráclito, a gente começou o programa falando daquela questão que o ministro José Serra pediu para fazer um levantamento dos gastos das embaixadas que o Brasil tem na África. Alguns especialistas em comércio internacional, naquele momento, disseram que era um erro, que a África hoje é um dos pontos mais dinâmicos de crescimento do comércio internacional. O senhor concorda? Veja bem, mas eu queria apenas terminar. Ela disse uma coisa aqui que a resposta está na cara. Essa necessidade de arejamento com a Europa é tão clara que hoje ela tem colegas que estão em Portugal numa reunião da Eurolat discutindo isso. Vanessa Graziotin, Gleisi Hoffmann, Roberto Requião e Lindeberg, o ex-cara pintada. Estão todos eles lá discutindo isso. Veja como são as coisas. Nós temos que olhar para frente. O mundo está na frente. Agora nós temos que fazer algumas correções. A senhora é de se lembrar que na época do acordo que completou 20 anos com o Mercosul, a famosa reunião de Ouro Preto, sua terra, meteram a faca nos peitos do Brasil no dia da reunião e nós tivemos que ceder em coisas essenciais. Por exemplo, os produtos da Zona Franca de Manaus estão fora do acordo do FMI, do Mercosul. Em contrapartida, a Zona Franca de Antofagasta entra. Existem distorções que precisam ser revistas. E de lá para cá nós tivemos uma evolução muito grande. Nós temos a política externa, principalmente quando se diz respeito ao comércio, é a evolução do tempo. Produtos obsoletos, eu me lembro, João, não sei se você participava disso, mas teve um momento aqui na Câmara que se fez uma campanha tremenda contra os transgênicos. Trouxeram, coitado, lá da França, o José Bové. Esse José Bové saiu por aqui jogando saco de soja de transgênico, fez a maior esculhambação aqui dentro da Câmara. O PT foi para o governo, esqueceu o Zé Bové, traiu o Zé Bové. Nunca mais falou de transgênico. Agora, cientistas do mundo inteiro acabam de soltar um documento mostrando que o transgênico não é aquele mal que tanto se anunciou pelo mundo. É evidente que a liberdade de consumo continua, usa transgênico quem quer. Mas essas coisas eu estou lhe dizendo que nós temos que evoluir. E se há uma pessoa evoluída nisso, chama-se José Serra. Fique tranquila com isso. Agora, ela é daquela geração do Fora FMI, a baixa ditadura. Quando ela fala que nós assinamos um acordo com os Estados Unidos, ela fala com A de vitória, como se nós estivéssemos dando a concessão aos Estados Unidos. Muda, Jô.
Nós aqui precisamos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não precisam da gente para coisa nenhuma. Te convence disso. É a nação comercial mais importante do mundo. Estados Unidos, e nós temos ela e a China. É tanto que nós tivemos a visão e mérito para o senhor Lula. Quando a China começou a abertura, nós corremos para lá. Nós temos que ir atrás onde o mercado é bom. Uma das questões que se discute hoje no comércio internacional é o acordo transpacífico. Como é que tá, em que pé estamos com isso? Como é que é a visão da senhora sobre esse acordo? Olha, eu acho que é importante que o deputado Heráclito usou uma frase. Desde a criação do Mercosul, nós avançamos muito. É verdade, avançamos e, sobretudo, nesses últimos 10 anos. A nossa relação com os Estados Unidos é uma relação agora muito de soberania. Nós não estamos nesta posição de que os Estados Unidos não precisam da gente. Aliás, eles não têm essa opinião. Os esforços que Obama, sobretudo o presidente Obama, que a embaixada americana faz nessa aproximação, diante de um mercado de 200 milhões de pessoas, é materializado com as visitas frequentes, com os acordos comerciais, com os entendimentos que estão em curso. Tanto é que o presidente Obama, a diplomacia americana, ainda não se pronunciou, e é correto, sobre as circunstâncias do Brasil. Eu diria que, no caso específico do Transpacífico, do meu ponto de vista, o próprio governo brasileiro ainda não tinha uma posição mais clara. Eu, inclusive, conversei com a presidente mesmo tinha uma visão positiva do acordo transpacífico. Eu já não tenho, porque o acordo, que é, em certa medida, uma articulação para enfrentar a China, cria dificuldades por conta da propriedade intelectual, das exigências da reforma dos direitos dos trabalhadores, que dificuldades para o desenvolvimento autônomo nosso. Mas eu escutei, inclusive, uma opinião favorável da diplomacia brasileira, inclusive da presidenta, em relação às possibilidades que ele criava. Como é que o senhor vê esse acordo, deputado? Olha, nós temos que ter acordos, mas nós temos que ter resultados práticos e efetivos. E para beneficiar o Transpacífico, o que nós temos de concreto é a inauguração da segunda etapa do Canal do Panamá, agora dia 26 de junho, Jô. Vai ser uma festa mundial. É uma conquista de encurtamento de distâncias. Aí sim, nós vamos ter que fazer acordos com a realidade existente. Eu tive agora, o mês passado, você sabe que eu sou do vice-presidente do Parlatino, e fui lá, e fui ver a obra. É um negócio emocionante. E como aquilo ali vai nos ajudar? E vocês sabem qual é a grande preocupação dos administradores do Canal do Panamá? É o Porto de Suape. Será o ponto de ligação mais importante. Eu me preocupei, me admirei com aquilo, mas é pela situação geográfica e pela infraestrutura já pronta. Então nós vamos ter, a partir daí, uma questão importantíssima. O resto, a conversa, a falácia, não resolve. O que resolve é a prática. Nós estamos vivendo naquele momento do toma lá da cá na área comercial. Ninguém dá almoço de graça, sabe disso. E nós vamos ter, de fato, esta conquista. Portanto, Jô, eu acho até que você devia participar dessa comitiva brasileira que vai essa inauguração, porque é um momento fantástico nessa integração que nós vamos ter. É muito importante citar essas questões, porque o Porto de Suape era visto como sendo atos do bolivarianismo e da prática. Evidente que aquilo é uma alternativa de infraestrutura que possibilita as trocas, a aproximação nossa, inclusive, lá para cima. Mas eu queria só lhe dar um... Não, peraí, mas eu queria só lhe corrigir. Mas, deputados, é uma injustiça que ela está cometendo com o Suape, me perdoe. Suape não tem nada a ver com o bolivarianismo. Suape foi uma ideia de Heraldo Gueiros, continuada por Marco Maciel e por Miguel Arraes. O bolivarianismo foi o Porto, foi Abreu e Lima. Esse calote que os bolivarianos pregaram no Brasil, tudo bem, e que você sabe o que está dando aí. Infelizmente, o nosso tempo terminou. Essa conversa continua no próximo programa, com certeza. Mas, infelizmente, o Brasil em Debate termina aqui. Você pode rever todos os nossos programas na página câmara.leg.br. Também estamos no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.